Olá, está no ar o Pergunte a Denise. Você que tem dúvidas de economia, tem pouca coisa para saber na economia, tem pouca coisa acontecendo. Você quer saber sobre as suas dívidas, finanças pessoais, enfim, a Denise Campos de Toledo é o seu oráculo neste momento. Você pode fazer a sua pergunta. Estamos transmitindo também pelo Facebook Live, então você deixa a sua mensagem nos comentários, eu pego a sua pergunta aqui e faço para a Denise. A gente já tem algumas pessoal que deixou lá no Facebook também o comentário, Denise. Podemos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar da inflação que saiu hoje? E a Thaís pergunta o seguinte. Estavam dizendo que ia cair. Subiu. Como fica o nosso bolso? Exatamente. Inclusive, eu estava falando de inflação em queda, mas é mais para este ano. A previsão, Carlos Alves, é que a inflação no final do ano esteja abaixo de 7%, quem sabe até abaixo de 6,5%, que é o teto da meta. Só que agora, no mês passado, nós tivemos primeiro reajuste autorizado de medicamentos, isso acabou comprometendo demais o comportamento da inflação, e a alimentação que subiu bem acima do previsto. De fato, a inflação de abril, que foi divulgada hoje, superou todas as expectativas, 0,61%. Agora, quando a gente fala que a inflação vai cair, não significa que vai trazer um grande alívio para o bolso, não. A gente imagina uma inflação de 6,5% no final do ano que vem, é uma inflação mais baixa, no final deste ano, aliás, é mais baixa, não provoca o desastre que nós tivemos no ano passado, que beirou os 11%, mas isso é positivo até porque pode dar espaço para uma redução nos juros, e aí sim a gente pode começar a ter o alívio de fato no bolso, nas finanças pessoais. A Silmara pergunta aqui pelo Facebook o seguinte: Denise, é hora de comprar dólar ou devemos esperar a hora Temer? Indicando que talvez possa cair ainda mais o dólar. Há muito tempo, todo mundo fica perguntando se é hora de comprar o dólar ou não. Eu sempre falo que é o momento de comprar é quando o dólar dá uma queda mais acentuada. Nós tivemos uma queda importante no mês passado, era um momento bom para comprar. O Banco Central vem atuando muito para segurar a cotação no nível mais alto, porque tem preocupação com o comércio exterior. Então, todo mundo fala do efeito Temer. Pode ser que na confirmação do impeachment a gente até tenha um dólar um pouco mais baixo. Só que ele não deve seguir nessa tendência de uma queda contínua, porque o novo Banco Central, se nós tivermos uma nova direção do Banco Central, ele também vai se preocupar com essa questão de manter o dólar no nível bom do produto brasileiro, que é exportado, que pode conquistar mercado lá fora. Então, quando tem essa conversão em dólares, é importante que o dólar esteja mais alto para ter essa competitividade, o produto brasileiro ficar mais barato. Então, é claro que atrapalha quem quer viajar, quem quer fazer compras no exterior. Então, se a intenção é essa, compra quando o dólar cede bastante. Teve uma queda de 10% no mês passado. Então, é o momento de aproveitar. É melhor fazer uma reserva e aproveitar o momento em que cai e se você vai compra. comprar no final, vai viajar no final do ano, por exemplo, vai comprando aos poucos, cada vez que o dólar ceder um pouquinho, você compra e vai fazendo essa reserva para ter, na média, uma cotação boa. Se fala no dólar entre 3,50 e 3,55 com Michel Temer. Tá, então beleza. Comercial, então, tá aí, Silmara, a resposta para você. Tem um monte de gente falando sobre financiamento imobiliário. Aí a gente separou algumas aqui. Um exemplo é o do Guilherme. Ele diz assim: estou entrando num financiamento imobiliário, mas ele sente que o banco está enrolando na aprovação. Ele diz assim: eu estou com tudo em dia, mas o financiamento não sai. Os bancos estão com receio de liberar o crédito? Olha, houve problemas da Caixa Econômica Federal por falta de recursos. A Caixa Econômica teve aí o entrave na liberação de recursos durante um bom tempo, aí recebeu um aporte e parece que está liberando mais. Se for na Caixa Econômica, teve esse problema. Agora, os bancos, em geral, estão muito criteriosos com a questão da documentação a ser apresentada, comprovação de renda, capacidade de pagamento, porque a inadimplência vem crescendo nas várias áreas da economia. Tem muita gente devolvendo imóvel comprado na planta, as prestações subiram em função de reajustes de juros, de elevação dos juros aí nos últimos meses. Então, os bancos estão muito criteriosos, e não só no crédito imobiliário, nas linhas de crédito em geral. Você já não compra carro com aquela facilidade de antes. As pessoas que iam no final de semana para escolher uma moto, um carro, na segunda-feira o crédito estava aprovado. Nada disso. A inadimplência está crescendo muito, já atingiu o nível mais alto dos últimos 5 anos, e aí os bancos ficam com cuidado. E tem uma coisa que penaliza muito a população de modo geral, não tanto no crédito imobiliário, que tem uma taxa de juros, na média, mais baixa do que outras linhas de crédito. Mas os bancos, com medo do calote, começam a elevar os juros para compensar. Então, quem paga, acaba pagando o calote, né, que está aumentando, como eu disse. Ainda nessa onda do mercado imobiliário, a Giane diz assim: tem imóvel para vender. É o momento? Imóvel para vender?
Olha, se ela conseguir um bom preço, porque teve uma desvalorização importante. Nós tivemos primeiro um boom de preços do setor imobiliário, não era uma bolha imobiliária, que tinha uma demanda muito aquecida, foi naquela época de empolgação do consumo e os preços subiram demais. Aí eles passaram por uma acomodação que, na minha avaliação, foi mais um ajuste técnico mesmo, cortando aqueles abusos de preços. Porque estava muito alto. Exatamente. Teve uma queda de demanda importante, essa queda de demanda força a baixa de preços. Eu acho que se ela conseguir um preço que ela considere razoável, ela pode vender, se estiver precisando do dinheiro, porque às vezes a pessoa não tem muito tempo para ficar esperando. Agora, o mercado ele deve continuar em marcha lenta enquanto não houver uma reação do mercado consumidor, do desemprego, não parar de aumentar. Então, as condições do mercado imobiliário dependem muito das condições da economia de um modo geral. Agora, especificamente, é possível fazer bons negócios se você negociar. Cada caso é um caso. A Monique fala sobre o mercado de trabalho. Ela acompanha, claro, os índices de desemprego, etc., e diz assim, queria saber o que deve melhorar, ou será que vai piorar? O mercado de trabalho deve piorar, é uma coisa muito ruim, mas é o último que se recupera, é o mercado de trabalho. Então, a gente espera que a economia brasileira comece a dar sinais de recuperação no final deste ano, se tudo der certo em termos de expectativas quanto ao novo governo, que Michel Temer consiga implementar um programa para a economia brasileira, que crie um horizonte mesmo de recuperação, de ajuste das contas públicas. Então, se tudo isso der certo, a inflação começar a ceder, os juros forem cortados pelo Banco Central, ainda que não seja nada muito expressivo, isso cria um encaminhamento melhor da economia. Aí, no ano que vem, volta a crescer. O problema é que o mercado de trabalho é o último a reagir, porque as empresas têm ociosidade muito forte, a indústria está trabalhando sem usar toda a capacidade, as lojas estão com movimento muito fraco. Então, o empresário só volta a contratar quando ele tem segurança de que a situação vai melhorar mesmo, que a situação vai engatar numa fase melhor. Então, se imagina uma piora ainda do desemprego nos próximos meses, com alguma recuperação prevista só no ano que vem, isso se a economia voltar a crescer. Para a gente concluir, Denise, o Renato pergunta sobre o rebaixamento da nota do Brasil. O que isso pode trazer trazer de efeitos para a economia brasileira? Olha, eu acho que no atual momento o impacto não é tão forte como se houvesse o rebaixamento já com Michel Temer. Na verdade, agora é a herança que fica do atual governo mesmo. É um governo que não teve a menor preocupação com o equilíbrio das contas públicas, que deixou a dívida pública crescer demais, que pode chegar a dívida do país a 80% do PIB no ano que vem. Inclusive, a FIT ressaltou essa questão da evolução da dívida pública, do desequilíbrio fiscal, um rombo estimado este ano em cerca de 100 bilhões. Nós caminhamos para o terceiro ano de déficit, um déficit brutal, não tem mais meta fiscal. Então, tem esse rebaixamento, o Brasil é mal avaliado, atrai menos dinheiro de fora. E o Brasil precisa desse dinheiro para alavancar investimentos em produção, em infraestrutura. Mesmo o mercado financeiro precisa de uma estabilidade, bolsa de valores, mas aí tem que ter o aval dessas agências internacionais, que elas é que avaliam a condição da economia brasileira. Então, é a constatação de que a situação está ruim mesmo. Agora tende a melhorar. Então, é o que eu falava, se for apresentado um programa confiável de ajuste das contas, pode até haver uma revisão para melhor da nota do Brasil daqui a alguns meses. A própria FIT sinalizou isso. Mas antes a gente tem que resolver essa confusão política, a confusão também na economia, sinalizar um quadro melhor. Não vai ter investimentos se a situação tem investimentos que não podem vir de qualquer modo, enquanto o Brasil não recuperar o grau de investimento. O investment grade, nós descemos 2 degraus. Então, vai ter que recuperar, isso demora muito tempo. Agora, tem muito dinheiro circulando pelo mundo que pode vir para cá e ajudar a gente a voltar a crescer. A gente vai responder as suas perguntas, claro, a Denise vai responder todas elas em uma próxima oportunidade, na semana que vem, porque nosso tempo esgotou, Denise. Tem muita pergunta chegando ainda, mas a gente guarda todas elas e você responde na semana que vem, combinado? Isso, e a gente avisa na programação, dia e horário. Tá certo. E vale lembrar que é o seguinte, essas perguntas que a Denise respondeu são dúvidas de algumas pessoas, mas também podem ser dúvidas de outras. E aí você pode conferir lá no nosso canal no YouTube todas essas perguntas respondidas, além, claro, dos comentários que a Denise deixa sempre lá no nosso canal. Até mais. Até mais.